Muito boa tarde a todos. Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, nós temos uma informação que chegou ontem, no dia 10, e volto a trazer uma informação relacionada à Lua. Meus amigos, essa semana eu recebi um relato de uma pessoa pelo Telegram que ele passou por uma experiência, e essa experiência de caráter psíquico, e ele foi desdobrado até o que seria uma base na Lua. E nós temos aqui, eu aproveitei esse assunto para trazer esta informação e unir as duas informações que nós tivemos. Nós sabemos que a humanidade ela é capaz, ela tem dons, ela tem faculdades psíquicas que são verdadeiramente fantásticas. Entendeu? Nós sabemos que muitas vezes nós passamos por sonhos lúcidos que para nós da espiritualidade não são sonhos, são desdobramentos e projeções astrais. Então eu vou trazer um pouquinho da informação que nós temos, que chegou ontem, no dia 10, a respeito do que seria a Lua. Nós já falamos várias vezes a respeito disso. Mas o que nós sabemos? A ciência ela não consegue explicar por que quando um artefato explosivo foi jogado na Lua, a Lua soou como um sino. Por que o homem não voltou mais a pisar na Lua desde 1972, se eu não me engano? Por que as explorações para a Lua são restritas pela nossa astronomia, pelas nossas grandes agências espaciais? A Lua estando a apenas 358 mil quilômetros daqui, as explorações são restritas. Aí alguém vai dizer, ah, Carlos, é muito difícil a viagem espacial. E por que já existem robôs em Marte? Por que o homem está planejando uma ida a Marte, uma colonização de Marte, se a Lua seria o primeiro corpo mais próximo da Terra? Existem muitas questões a serem respondidas e nessas observações que nós temos, nas informações que nos chegam, nos levam a crer que existem muito mais coisas que eles não revelaram, não querem revelar a nós. A reportagem diz, seria a Lua um posto de observação alienígena avançado para nos monitorar? É claro, dizer que a Lua é artificial pode soar como loucura, mas por que ela soa como um sino quando é atingida? É uma questão aos céticos me responderem. Expedições anteriores à Lua trouxeram de volta consideráveis quantidades de informações, mas o satélite natural do nosso planeta ainda permanece, pela maior parte, um mistério para os pesquisadores. O primeiro homem nomeado pela NASA como diretor da Comissão de Exploração Lunar, o Dr. Jestral, se referiu à Lua como sendo a pedra roseta dos planetas. Muitos ovniólogos estão convencidos de que a Lua, a qual muitos acreditam ser satélite natural, foi de fato construída por uma civilização muito avançada para ser uma base de estudos de onde eles poderiam documentar o comportamento de nossa espécie. Outros acreditam que os alienígenas estão interessados em nossa sociedade, pois eles não compreendem a violência interracial que existe na Terra ainda. Assim, a Lua serve como uma simples torre de vigia ou de vigília que os permite saber se a raça humana irá tentar deixar a Terra e viajar através do espaço. Os teóricos moderados dizem que seu corpo é coberto por uma camada intensa de rochas, a qual pode medir de até 5,8 km da superfície, feita de componentes químicos extremamente duráveis que poderiam aguentar impactos em larga escala, como de um asteroide ou cometa, sem sofrer muitos danos. Aqui estão alguns fatos estranhos que nos fazem acreditar que a Lua foi de verdade construída.
Em 1969, os Estados Unidos construíram um módulo com o propósito único de se chocar contra a Lua para estudar os efeitos de impacto. Dizem que a força estimada que teve o impacto foi de 1 tonelada de TNT. Após o impacto controlado, os especialistas observaram as ondas geradas pelo choque e ficaram intrigados. A Lua soou semelhante a um sino gigante e o eco reverberou por mais de meia hora. Ken Johnson, o homem que supervisionou a foto e a informação, declarou que a Lua também vibrou ou sacudiu de uma forma simétrica, quase como se tivesse um gigantesco amortecedor hidráulico dentro dela. Alexander Sherabakov e Mikhail Vazin publicaram um artigo durante a década de 70 intitulado In the Small Decretion of Alien Intelligence, ou seja, é a Lua a criação de inteligência alienígena. No artigo eles fizeram algumas perguntas legítimas e impuseram fatos conhecidos que desafiaram quaisquer explicações lógicas. A superfície da Lua é única para que pode ser estudada, contém minerais e é pela maior parte feita de materiais duros. Também descobriram que amostras da Lua continham material forjado que não poderia ter se formado lá ou chegado por si mesmo. Os cientistas descobriram urânio altamente processado que a ciência nunca foi capaz de conseguir fazer através de processos naturais. Eles também descobriram traços de metais radioativos normalmente usados para produzir plutônio em grande escala. Esta é uma clara evidência de que a Lua não é tão inativa quanto pensávamos. E é de conhecimento comum que nossa Lua não tem um núcleo duro como os outros planetas ou como outros satélites naturais, e sua massa é concentrada em um número de pontos, a maior dos quais estão localizados em baixa profundidade. Outro fato bem conhecido é que a Lua tem mais de 4 bilhões e meio de anos, o que a torna mais velha do que a Terra. Ela é diferente de qualquer outro satélite conhecido no universo. Diferente de quaisquer outros satélites naturais, ela tem uma órbita perfeitamente redonda ao redor do nosso planeta, e a mesma face da Lua está sempre voltada à Terra. O titânio, um metal muito raro e caro, usado para o desenvolvimento de tecnologias avançadas, ônibus espaciais e submarinos, é encontrado em quantidades grandes e concentradas dentro das rochas da Lua. Harold Urey, o químico vencedor do prêmio Nobel, ainda está muito confuso a respeito deste fato. Fatos estranhos como os que você acabou de ler, continuam sendo encontrados todos os dias, enquanto a ciência moderna falha em explicá-los. Não somente a quantidade de informações sobre a Lua é muito escassa, mas também o percentual de pessoas com acesso a ela está sendo mantido sob controle. Ou seja, meus amigos, está na cara, está evidente. Os fatos são irrefutáveis. Cada vez mais, as conclusões são irrefutáveis de que a Lua foi construída por meio de um processo chamado de terraformação. E os imbecis da ciência moderna, da ciência convencional, continuam tentando esconder o que o óbvio mostra. Está aí para vocês as explicações, mais informações a respeito da Lua, que vocês possam investigar cada vez mais, que vocês possam entender tudo o que se passa nos bastidores do poder. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se você puder compartilhar, eu te agradeço. Se deixar aquele like, também eu te agradeço. Se você não é inscrito por aqui, se você passou por aqui, caiu de paraquedas, eu te convido a se inscrever. Forte abraço e até o próximo vídeo.